Então, você está tomando o seu café pela manhã. Pega o seu jornal para ficar ligado nas notícias mais recentes. E lá no destaque está dizendo que a taxa básica de juros, a Selic, teve uma queda ou teve um aumento. Você até entende que isso é uma notícia importante, mas você tem a compreensão exata de como que isso pode impactar na sua vida e principalmente nos seus investimentos? Se você quer entender exatamente o que é, como é definida e qual que é o impacto da Selic na sua vida, vem comigo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e você está no canal Fazenda de Renda. Antes de entrar no assunto, se você já é inscrito, gosta do nosso conteúdo, eu tenho certeza que você já deixou o like lá antes da vinheta. Se você ainda não me conhece, assiste o vídeo até o final. Se eu te trouxer um conteúdo interessante que te agregue conhecimento, aí sim você deixa o like e considera se inscrever para ver mais vídeos aqui no canal, combinado? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Como ela é definida? Todos os dias, as pessoas fazem saques e depósitos no banco. Dependendo se o volume de saques ou depósitos for maior, no final do expediente, o banco pode ficar com dinheiro sobrando ou faltando em caixa. Por lei, os bancos não podem ficar no negativo e eles são obrigados a manter um mínimo de recursos no seu caixa. Então, quando falta dinheiro, os bancos pegam um empréstimo de um dia com outros bancos para cobrir o déficit. Na hora de devolver o empréstimo, eles pagam os juros. A taxa usada para calcular os juros dessas operações é justamente a taxa Selic. Isso porque os bancos oferecem como garantia dessa operação títulos do governo, que pagam a mesma taxa Selic. Selic é a sigla para o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é onde ficam registrados esses papéis. É comum ouvirmos dizer que a Selic é definida pelo Copom, Conselho de Política Monetária. Mas, na verdade, o Copom define a meta para a Selic. Ele não impõe por decreto qual que é o valor ou qual que é a taxa que deve ser seguida. O que ele faz, na verdade, é comprar ou vender títulos para influenciar o mercado, na lei da oferta e da demanda. Se o Banco Central quer fazer com que a taxa suba, ele aumenta a oferta de títulos públicos no mercado, fazendo com que seu preço caia. Quando ele quer diminuir a taxa, ele faz exatamente o inverso, indo ao mercado e comprando os títulos, diminuindo assim a sua oferta. Se existir um título que custava R$800 e devolveria R$1.000 no futuro, a uma taxa de 25% de juros, a partir do momento que aumenta a oferta, o preço dele passa a ser de R$700, devolvendo os mesmos R$1.000. Então a taxa aumenta para algo em torno de 43%, ou seja, os juros pagos são maiores. Ao passo que, ao diminuir a oferta, o preço passa a ser de R$900, devolvendo os mesmos R$1.000. Então a taxa de juros diminui, fica em torno de 11%. As reuniões do Copom acontecem a cada 45 dias e são divididas em duas sessões. Na primeira sessão, são feitas apresentações técnicas de conjuntura econômica e na segunda sessão é que é tomada a decisão, por maioria simples de votos, da meta da taxa Selic. E como que a Selic afeta a nossa vida? Uma premissa básica de mercado é que a taxa de juros varia de acordo com o prazo e o risco de inadimplência de um empréstimo. Quanto mais longo o empréstimo e quanto menos certeza o credor tem da possibilidade de receber o seu dinheiro de volta, maior é a taxa de juros cobrada. Um empréstimo de um dia entre bancos, lastreado em títulos públicos, tem um risco baixíssimo. Por isso que a Selic é a taxa básica da economia. Nenhum outro empréstimo vai ter um risco menor do que esse. O banco usa a Selic como base para calcular os empréstimos com maior risco. Então, quando a Selic sobe, os empréstimos mais arriscados, como financiamentos de veículos, empréstimos pessoais, rotativo do cartão de crédito, cheque especial, por exemplo, também vão subir. Quando a Selic cai, as demais também caem. Lembrando que as taxas de um empréstimo pessoal são sempre muito maiores do que a Selic. Isso porque você, pessoa física, não consegue oferecer ao banco a garantia do Tesouro Nacional. E seus empréstimos também não vão ser apenas de um dia. Além disso, a Selic também influencia na inflação. Aliás, ela é o principal mecanismo de controle da inflação. De uma forma bem simplificada, à medida que as taxas de empréstimos e financiamentos se tornam mais caras, acontece um desestímulo ao consumo.
com menos pessoas comprando, é freada a demanda pelos produtos e faz com que o preço deles tenda a cair, provocando assim uma queda no IPCA. Obviamente, o inverso também acontece. Quando a Selic cai, mais pessoas se sentem motivadas a consumir, porque o crédito se torna um pouco mais barato, aumentando a demanda pelos produtos e, consequentemente, um aumento nos seus preços. E nos investimentos, qual que é o impacto da Selic? Como é esperado, a Selic pode impactar direta e indiretamente nossos investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Falando de renda fixa, vamos começar pelos títulos públicos. Os títulos públicos podem ser divididos em três: pós-fixados, no caso do Tesouro Selic, pré-fixados, no caso do Tesouro Pré-fixado, LTN ou MTNF, e os atrelados à inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA+. É bem fácil perceber que o Tesouro Selic é o título mais impactado diretamente pelas variações da Selic. As mudanças no indicador interferem na correlação de valor a ser recebido na data de vencimento do título. Quanto maior a taxa Selic, maior é o rendimento do título, e vice-versa. Já o Tesouro Pré-fixado tem um impacto indireto na rentabilidade do título. A rentabilidade contratada vai ser a mesma, independente do que aconteça com a taxa Selic. Se você comprou um título que vai pagar 12% na data de vencimento, você vai resgatar o valor corrigido por essa taxa lá no final do período. Porém, a Selic impacta no Tesouro Pré-fixado caso o investidor decida vender os seus títulos antes da data do vencimento. Isso é chamado de marcação a mercado. Digamos que você queira vender antes do vencimento esse mesmo título pré-fixado que está pagando 12% ao ano. Se na hora da venda a taxa Selic estiver abaixo do valor que estava quando o título foi comprado, dizemos que o seu título se valorizou. Essa diferença é chamada pelo mercado financeiro de ágio. Isso significa que as pessoas estarão mais dispostas a pagar um valor maior por esse título do mercado secundário, já que ele está com uma rentabilidade maior quando comparado à taxa atual da Selic. Para o Tesouro IPCA+, nós também temos uma correlação indireta. Já que esse título possui uma parte pré-fixada, a regra do Tesouro Pré-fixado e a marcação de mercado também são válidas aqui. Além disso, no caso do Tesouro IPCA+, é importante entender que, quando a Selic aumenta, a tendência é que a inflação caia, diminuindo a rentabilidade nominal desse título. O inverso também é verdadeiro. A Selic afeta também diretamente a caderneta de poupança. Se a taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, o rendimento da caderneta de poupança será de 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial. Se a Selic for igual ou menor a 8,5% ao ano, o rendimento da caderneta de poupança será de 70% da taxa Selic vigente no período. Essa forma de cálculo da poupança permite afirmar com certeza que a poupança perde facilmente para os outros investimentos de renda fixa, mesmo considerando os impostos. Os títulos privados de renda fixa também são afetados pela Selic. Nós estamos falando dos CDBs, LCIs, LCAs e LCs. Eles também podem ser divididos nas mesmas classes que os títulos públicos e sofrem impactos parecidos. No caso dos títulos pós-fixados, a variação na Selic interfere no valor que será corrigido na data do vencimento. Porém, para os títulos pré-fixados, o impacto é um pouco diferente. Aqui nós não temos um mercado secundário para a venda de títulos privados, então não ocorre a marcação de mercado. Ou seja, os títulos já comprados não são afetados pelas variações da taxa Selic, mas novos compradores pagarão um preço diferente pelo mesmo título, já que a precificação pode mudar dependendo do valor do indicador. O mesmo vale para os títulos atrelados à inflação, lembrando apenas que isso é válido para os títulos privados de bancos, os CDBs, certificados de depósito bancário, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, LCIs e LCAs, e letras de câmbio, LCs. As aplicações em renda variável não são diretamente afetadas pela taxa Selic, porém, nós temos sim uma implicação indireta, e bem importante, diga-se de passagem. Um bom exemplo são os FIIs e os FIAGROS. Quando a Selic está em baixa, há um aumento na liberação de crédito. Isso inclui também financiamentos imobiliários. Com o mercado aquecido, os papéis do segmento começam a se valorizar. Nos fundos de papel, essa correlação com a Selic é ainda mais evidente, uma vez que esses fundos emprestam dinheiro.
Quando a Selic cai, os recebimentos do fundo também tendem a cair, e também o lucro distribuído para os cotistas. Algo muito semelhante também acontece com as ações. Com a baixa da Selic, é normal que as empresas voltem a fazer investimentos, aumentando seu valor diante dos acionistas. Quando o indicador está em alta, os investidores tendem a buscar ativos de baixo risco, que oferecem uma taxa atrativa, fugindo da renda variável e recorrendo a alternativas na renda fixa. Também é importante ressaltar que muitos dos ativos possuem alavancagem, ou seja, têm dívidas, que também podem ser atreladas à Selic. À medida que a taxa cai, o endividamento total do ativo também se torna menor, podendo proporcionar uma melhora na situação financeira, o que afeta positivamente na sua cotação. É importante entender que a correlação entre a taxa Selic e o mercado da renda variável não é direta. Os impactos existem, mas eles nem sempre são previsíveis e muito menos controláveis. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês com clareza a importância da taxa Selic nas nossas vidas. Se ainda ficou alguma dúvida sobre o tema, me diga aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, investe aqui no like, se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esses. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e cultivem riquezas!